Olá, estamos em mais um estudo bíblico Matetés, trabalhando com o tema Caminho, a Porta e o Alvo. E nesse primeiro instante estamos lidando com a porta, né? O termo a porta ele se relaciona com todas as coisas que são necessárias para que eu e você possa entrar no reino de Deus. Assim, então, seguindo adiante, vamos falar com Deus e pedir a sua direção para esse estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos unimos agora em oração, pedimos ao Senhor que fale no nosso coração aquilo que precisamos entender, Pai. Ministra o coração de cada um daqueles que vão ver esse vídeo e ouvir, e coloca as suas mãos soberanas, Senhor, sobre todas essas coisas, Pai, para que cada um possa entender tudo isso. E usa esse que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Seguindo, então, temos aqui o tema que estamos lidando dentro da porta, o assunto sobre o que vem a ser, como nós compreendemos o batismo em água. Então, a terceira já edição de Matetés trabalhando com a questão do batismo. Vamos aqui para compreender isso. O arrependimento antecede ao batismo. E o que isso vem a ser? Né? Se isso é algo importante. Então, veja lá. Somando todas as coisas que nós já vimos até agora, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: tens mudado de atitude? Você ouviu, você leu, estudou a sua palavra, você tem mudado de atitude, você mudou de atitude? A pergunta é essa. Então você precisa fazer isso para você mesmo, você precisa se perguntar para saber a sua própria avaliação disso. Tem mudado de atitude? A outra coisa que você precisa entender é que de rebelde e independente, voltas para Cristo para ser sujeito e dependente a Ele. Então, você, com essas aulas e com esses vídeos que você tem assistido, você já verificou se você é sujeito e dependente dele? Você é sujeito e dependente de Jesus? Pense aí nesse sentido, se você já fez todas essas coisas. Renuncias a Satanás e às trevas, você faz isso, você está renunciando às coisas que lhe são oferecidas e te entregas a Jesus para viver como Ele quer. Então nós precisamos entender que não basta ir na igreja, não basta fazer as coisas de estar num grupo, se eu não tomar uma decisão forte na minha vida e deixar as coisas que são oferecidas por Satanás, que são oferecidas por eles, as coisas que vêm das trevas, que estão nesse mundo, eu tenho que deixar isso para trás e preciso viver como Jesus quer que eu viva. Assim, nesse instante, pergunte a você mesmo, nega-te a ti mesmo, né? Você nega-te a ti mesmo, né? Você faz isso, você já deixou de fazer as suas coisas por amor a Jesus. Então pense nisso, porque a Bíblia fala disso. Tem postos a Jesus antes de seus pais, esposa, filhos, irmãos e antes de ti mesmo. Se você não colocar Jesus, Deus, em primeiro lugar, a sua fé está equivocada, a sua conversão está equivocada. Você precisa entender que Jesus, que o nosso Deus, ele precisa vir em primeiro lugar. Então, se eu tenho estas pessoas ou coisas que ficam nesse sentido, será que eu tenho feito isso? Então, pense um pouco. Renunciasse a tudo que possui? Você já renunciou a tudo que você possui? Veja lá, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: renunciar, não estou dizendo que você precisa ficar sem nada e morar embaixo da ponte, não é isso que eu estou falando. É que o valor dessas coisas na sua vida é que não pode existir. Você não pode dar valor para estas coisas, precisa pensar nisso. Então, as coisas, você valoriza a sua casa,
casa, você valoriza o seu carro, você valoriza, enfim, o trabalho e outras coisas mais. Se você continua valorizando isso, então você não vai conseguir colocar Deus em primeiro lugar. Então você precisa renunciar isso e colocar Jesus em primeiro lugar. E se então você quer ser um discípulo verdadeiro, você quer ser um discípulo verdadeiro de Cristo, então esse discípulo até a morte. Então quais são as questões que você precisa ver? Quais são as questões que você precisa tratar com elas nesse sentido? Avançando um pouco mais, se a tua resposta a tudo isso é sim, total e sinceramente, então você está dizendo que você concorda com todas aquelas perguntas, aquelas afirmações e que você tem feito isso, então você pode ser batizado. Agora, note bem essa frase que eu tenho aqui embaixo, né? Aquele que se arrepende e crê, quer ser batizado. Se não quer ser batizado, não se arrependeu. Eu posso ainda mudar isso aqui. Se você diz que se arrependeu e na realidade não se arrependeu, se batizou e continua vivendo sem ter se arrependido, seu batismo não tem valor nenhum. Você precisa rever isso aí, você precisa pensar, porque o batismo é uma situação de mudança de vida que eu tenho que fazer. Então, se eu creio, eu tenho que mudar. Então, assim, vamos adiante. Se alguém é batizado sem se arrepender, não serve esse batismo. Ele precisa se arrepender dos seus pecados. Então ele não pode ir, vai tomar um banho, ele vai participar de alguma coisa porque ele não se arrependeu. O batismo está associado com arrependimento. Então esse arrependimento é a metanoia, é a mudança de atitude, é a mudança de direção. Quando a gente fala conversão, eu vinha por um caminho e agora eu fui por outro. Então eu quero que você observe bem isso. Qual é esse significado do batismo? Eu preciso entender e compreender isso. Então, eu sou batizado em Cristo. E agora? Sou batizado em Cristo. E agora? O que eu tenho que pensar aqui nesse sentido aí? Então, veja lá. Romanos 6, 3 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Se você foi batizado em Cristo Jesus, o batismo dele, nós somos batizados na morte dele. Então, quer dizer, essa morte dele, ele morreu por causa do quê? Por causa do pecado. Então eu preciso começar a entender isso. O batismo, o fato de eu ir para a água e sair dela, quando eu vou para a água e saio dela, significa que eu morri e tenho uma nova criatura que acaba de nascer ali, sendo a mesma pessoa. Então, quer dizer, aquela situação sua anterior, fica lá. Você morreu para o pecado. E isso é todo dia, toda hora. Então, uno-me a Cristo, sou enxertado em Cristo, sou submerso a Cristo, introduzido nele. Quando eu faço isso, o que acontece? O Pai do céu me olha e ele não vê o João, ele vê quem? Ele vê Jesus, porque eu estou enxertado dentro dele. É isso que você precisa entender e compreender que nós precisamos. Aí na sequência de Romanos, capítulo 6, temos aqui uma leitura para fazer, que é a seguinte: fomos, pois, sepultados com ele. Você precisa entender isso na morte pelo batismo. Quando você se batiza, você foi sepultado junto com Jesus. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, quer dizer, se você morreu com Cristo, vai entendendo isso. Pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque você vai ressuscitar. Então, porque se formos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos.
também na semelhança da sua ressurreição. Quer dizer, se eu fui unido com ele na sua morte, se eu morri, e no batismo é um simbolismo disso, se eu morri com ele lá, né, nessa semelhança da sua morte, então eu, na semelhança da sua ressurreição, eu também vou ressurgir, eu vou ressuscitar. Então, entenda como essas coisas funcionam, né? O batismo não é uma coisa tão simples, ele tem um significado muito maior do que se pensa. Sabendo isto, já que você está sabendo, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. O velho homem, o corpo do pecado que está no velho homem, seja destruído. Esse precisa ser destruído. E não sirvamos o pecado como escravo, porque anteriormente nós éramos escravos do pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Se você morreu para o pecado, você está justificado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Se ele ressuscitou, ele não morre mais. A morte já não tem domínio sobre ele. Isso quer dizer, se eu estou com Cristo, eu morri com Cristo, eu ressurgi com Cristo, e já a morte não tem mais domínio sobre a minha vida, porque eu vivo em Cristo. O meu velho homem já morreu e eu vivo um novo homem. É isso o significado, o simbolismo disso tudo. Temos em Colossenses também, escrito por Paulo, Colossenses 2,12, que diz lá, tendo sido sepultados, morreu, vai ser sepultado, juntamente com ele. Com quem? Com Cristo. No batismo, o fato de você se batizar simboliza isso, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, de que ressuscitou dentre os mortos. Se você crê nisso, você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então isso vai acontecer na sua vida. Morro e ressuscito. Isso é assim que acontece. Participo nas virtudes e os resultados da morte e ressurreição. Tenho uma nova vida, a vida de Cristo, mediante a fé no poder de Deus. Essas coisas vão acontecer. Cristo tem poder para tirar de mim o coração de pedra, rebelde, e dar-me um coração de carne, manso e humilde. E Paulo escreve em Coríntios dizendo, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, andeis assim, sereis da consolação. Quer dizer, eu vou ser consolado da mesma forma que o sofrimento aconteceu. Assim, em Ezequiel também diz, lá 36:26, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Tudo isso é no imperativo. Você vê esse tipo de coisa que está acontecendo. Quando você tem a pessoa do Espírito Santo sobre a sua vida, então você vai conseguir andar nos estatutos do Senhor. Lembra disso, né? E agora eu chamo você para aquilo que fazemos sempre. Medite por alguns minutos sobre tudo isso. Medita com a sua família, na sua casa, nesse tempo que estamos vivendo, ali nessa reunião. Conversa com cada um, né? Sobre isso, sobre o que você pensa, sobre o que entenderam. Se for necessário, assista mais vezes esse vídeo, quantas vezes forem necessárias. Né? Com a família reunida ali, você fala o que um entendeu, vai ser um crescimento fabuloso na sua casa. Compartilhem uns com os outros. E agora nós vamos para a nossa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Queremos agora, em nome de Jesus, unidos com nossos irmãos, com esses ouvintes e assistentes desse vídeo, Senhor, nos unimos a favor de cada um. Senhor, que cada coração possa ser transformado, possa ser mudado, que o Senhor esteja em cada lar, em cada casa, em cada pessoa, e que haja transformação, mudança para a honra e glória do Senhor, Pai. Que as pessoas possam entender verdadeiramente o que é o batismo, e entender o que significa isso e a ordenança de Jesus, o porquê que ele diz que é uma ordenança que precisamos entender e compreender. Pai de amor, Pai bendito, abençoa cada um junto com a sua casa, com a sua família, vem encontrar as necessidades de cada um e toca, Senhor, na vida de cada um, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém.